Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Essa enrolação, finalmente, galera, como prometido, todos os meses chegou o dia mais importante, o vídeo da carteira do canal. Temos aporte, temos venda, eu tô puto com o ativo. Olha, esse vídeo tá imperdível, quem não ficar até o final é louco. Eu vou falar das atualizações da semana, das atualizações da guerra e principalmente da minha carteira. Mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube, batendo o sininho e me diga nos comentários, e aí, bichão, como é que tá a tua carteira? Ela está no positivo ou no negativo? Em geral, saia de cima do muro, me diga nos comentários, não tenha medo, a sua carteira está no positivo ou no negativo, sem enrolação então. Bora começar com o fechamento da semana, antes de falar da minha carteira. Não temos o que reclamar, mais uma semana extremamente positiva. O dólar caiu, fechou abaixo dos R$ 5 e apesar do Ibovespa recuar um pouquinho, não dá para reclamar, pelo amor de Deus, pessoal. Ibovespa em quase 196 mil pontos. Porra, o mundo caos, cheio de confusão, no Brasil a economia não tá indo bem, na minha opinião. Cara, e a gente está com quase 200 mil pontos. Pelas minhas contas, a gente está em 200 mil pontos. Aqui no canal sou eu que decido. Então, 196 mil pontos é igual a 200 mil pontos. Aqui não é uma democracia. O meu canal é igual a Cuba, Venezuela, China. Alguns vão falar que é igual ao Brasil. Não é uma democracia. Eu decidi. 196 mil pontos é igual a 200 mil pontos. Então, o Ibovespa está em 200 mil pontos. Por isso que eu te perguntei. Me diga aí nos comentários. Sua carteira está no positivo ou no negativo? Porque tá difícil ficar no negativo. Tem que ter se esforçado muito nos últimos 2 anos para conseguir montar a carteira no negativo. Mas eu sei que tem gente que está no negativo. Você pode até me falar qual ação te colocou no negativo, que eu já imagino umas ações aí que o pessoal investiu. Então, o Ibovespa, muito bem, obrigado. É bom nem falar muito sobre o assunto. E dólar também. Cara, abaixo dos R$ 5, 4,98, ainda com tendência de queda. Com esse juro na PQP, o Brasil está extremamente atraente. Fora que o mercado internacional tem procurado locais para investir, eu falo isso há muito tempo, e não tem. Rússia, guerra, China, uma porrada de confusão, Turquia, quase uma ditadura, África do Sul, praticamente em guerra civil, México, o narcotráfico tomou conta. Então, quando o investidor pega uma lupa lá, um binóculo, começa a olhar o mapa, não tem onde investir. Os problemas do Brasil são enormes para os brasileiros, mas para o investidor estrangeiro, ele olha e fala, cara, não tá tão ruim esse país, não. Vou botar meu dinheiro aqui, depois eu tiro, quando subir muito eu tiro. Isso ajuda demais também o dólar a cair, ajuda a bolsa a subir e é ótimo pra gente como investidor. Esquece o cidadão, aqui eu tô falando como investidor. Em relação ao mercado de criptomoedas, foi uma ótima semana. O Bitcoin voltou para os 77 mil dólares, quase 80 mil dólares. Tomara que já tenha subido mais enquanto você estiver vendo o vídeo. Chegou a bater ali 78 mil dólares, altcoin também disparando. Eu vou mostrar no final do vídeo como tá a carteira do canal. Ouro e petróleo também foi uma boa semana. Por quê? Porque o ouro subiu mais de 1% quando reabriram, entre aspas, o Estreito de Hormuz, zerando as últimas perdas. Então, quando a gente olha aqui em 20 anos, 5 anos, 1 ano, 6 meses, 30 dias, um dia, em todos os cenários, em todas as janelas, ouro e prata com uma alta. Não sei se vocês vão lembrar aqui, acho que semana passada na outra também, tinha uma pequena queda ali, em 15 dias, 30 dias tal. Agora, ouro e prata em alta. Ou seja, foi uma baita semana. Ah, mas como é que foi uma baita semana se o petróleo caiu? Não, porque em relação ao petróleo, pra gente é melhor que o petróleo caia. Vocês sabem, cara, petróleo alto é péssimo. Um outro ponto, mesmo que a guerra tenha acabado, até que a logística volte no período antes da guerra, 3, 4, 5, 6 meses pelo menos. Porrada de navio parado lá, tem local destruído, gás, petróleo, é toda uma confusão. Então, será que o petróleo vai passar 50 dólares, agora 60 dólares, agora só se for artificialmente, bichão, não tem como. Mas essa quedinha já ajuda demais. Mesmo assim, eu não sei o que está acontecendo agora. Você tá vendo o vídeo, eu gravei antes. Mas para mim essa guerra ainda não acabou. Totalmente essa guerra não acabou. O preço do petróleo caiu mais de 10% com a notícia da reabertura, que parece que não foi uma notícia tão verídica assim, mas tudo bem. O que importa é que o petróleo saiu de 100 para 88 dólares, isso ajuda demais. Então, ao que tudo indica, estão tentando reabrir o Estreito de Hormuz ali, fica essa confusão, é uma área extremamente importante, vocês sabem disso. Estreito de Hormuz é onde passa mais de 20% do petróleo, especialmente a Ásia, a Europa, é uma região muito importante, porém, contudo, entretanto, olha essa notícia que eu vi de manhã. Irã volta a restringir a circulação no Estreito de Hormuz. Então, teve paz, cessar-fogo, vai abrir, todo mundo feliz. Mais ou menos.
O cara que tá lá no navio não sabe mais o que fazer. É bota casaco, tira casaco. Agora reabriu, não, é mentira, parece festa junina lá dentro do navio de petróleo. Reabriu, é mentira. Aí vai e volta. Pode ir agora. Imagina o cara do navio, oi, pode ir, tá tranquilo, pode passar. Pô, pode ir mesmo, não vão me explodir. Não, pode ir. Aí o cara chega perto do cheio, não, volta correndo, que vão te explodir, volta. Aí uma outra pergunta, você aí é dono de uma seguradora de navio de petróleo, você vai segurar algum navio? Hã? Você vai fazer seguro de algum navio? Ou você vai falar, não, por enquanto não tem seguro nenhum de navio. Não vou fazer seguro de navio nenhum, porque se explodir um navio, 2 navios, 3 navios, fudeu. 5, 10 anos de rentabilidade da seguradora? Então, será que tem seguradora querendo fazer? Se não tem, como é que vai fazer? Outra coisa, centenas de navios parados. Esse navio tem que ir, voltar. Tem um tempo, então o seguro tá cagado, a logística tá cagada. Você acha que o navio vai e volta como um carro indo pro shopping? Não é assim. São dias, se não semanas. Aí vai um, volta cheio, vai vazio, documentação, cadê o papel, cadê o cara, cadê a tripulação, cadê todo mundo? É uma logística, eu já estudei isso, por isso que eu tô falando, é uma logística bizarra. Até isso voltar ao normal, olha, 90 dias para continuar a merda, se a guerra acabar agora. Então, petróleo a 60 não vai dar. Guarda essa informação, que você deve estar pensando, tá bom, Charles, passa para a próxima, cadê a notícia de futebol, cadê a carteira? Calma, porra, é importante que eu te fale isso, senão eu não estaria aqui parado. Isso vai demorar e vocês vão ver o impacto lá na frente. Eu já vou mostrar hoje qual vai ser esse impacto, que ele já está acontecendo. Destaques da semana. Eu sempre gosto de começar pela Argentina, só se não está muito bom na Argentina. O FMI fechou um acordo para liberar 1 bilhão em novos fundos, mas a coisa está meio complicada. A Argentina está negociando mais empréstimos. Aqui a inflação acelerou um pouquinho, mas está acelerando no mundo inteiro. Óbvio que vai acontecer de acelerar também na Argentina. Mesmo assim, não está nada comparado quando o Milei pegou. Mas a Argentina ter inflação acelerando é um negócio extremamente preocupante. Na Europa, aquela mesma lenga-lenga de sempre, com uma pitada de inflação a mais. Preços ao consumidor da zona do euro sobem 2,6% ao ano em março. Por que eu fiquei falando tanto de petróleo alto aqui para vocês? Porque já tem um mês que conversamos aqui. Petróleo alto é inflação na veia. É ligar um duto aqui, inflação. A gente já tá vendo. Argentina, inflação. Europa, inflação. O que será que eu vou mostrar para vocês quando chegar Brasil, Estados Unidos? E se essa inflação já tá pegando o início da guerra, imagina quando pegar o meio da guerra e essa alta agora. Ah, tá bom, Charles, mas e quando acabar a inflação? Não vai acabar. Uma coisa puxa a outra. Inflação puxa juro. É uma coisa leva a outra. Ah, mas é um choque de petróleo que será resolvido logo. Então tá, então vamos ver se será resolvido logo. Então, inflação na zona do euro, o PIB do Reino Unido cresceu meio em fevereiro, a gente já tem um choque de energia acontecendo, isso é péssimo, segura todas as economias. A inflação que está no radar, ela é perigosa, não está totalmente consolidada ainda, provavelmente vai piorar. Na Espanha, a inflação subiu 3,4% em março, impulsionada pelos combustíveis, ou seja, é um impacto direto dessa guerra. Na França também a inflação acelerou para 1,7% em março, leitura de março. E quando pegar a leitura de abril, mês que vem, também virá uma pancada. Essa inflação dos combustíveis vai pegar o ano inteiro. A gente vai ficar 12 meses carregando essa inflação. E as bolsas da Europa fecharam em alta por causa da reabertura ou possível reabertura do Estreito na sexta-feira. China com seus problemas de sempre, mesmo assim o PIB subiu 5% no primeiro trimestre. Parece muito, mas para a China é pouco. É levemente acima das expectativas, mas é pouco. A minha geração viu no início dos anos 2000, no meio dos anos 2000, China crescendo 7, 8, 10, 12. Também não sei se é verdade, mas eles falavam isso. E agora estão falando 5. Então significa que desacelerou demais o crescimento. Cadê aquela turma que falava, caraca, China vai engolir os Estados Unidos, em 10 anos a economia vai ser o dobro? Me parece que não está tão fácil assim. A taxa de desemprego já está pegando um pouco, atingindo o maior nível em 13 meses, ou seja, eles têm os seus problemas também internos, os preços dos imóveis continuam caindo, e preço de imóvel é um negócio extremamente importante. Olha só, preços de imóveis residenciais novos na China continuam em queda em março.
preço dos imóveis é algo extremamente importante na economia. Até porque muita gente, eu inclusive, acaba fazendo a sua poupança em imóveis. Quantas pessoas não têm imóveis para fazer uma poupança? Seja até o imóvel que você vive. Você comprou lá um imóvel, meu imóvel estava valendo 2 milhões, agora vale 2,5, 3. Você fica com aquilo na cabeça. É como se fosse uma poupança, uma previdência. Se o negócio começa a cair, isso te gera desespero. O que você faz? Para de consumir. Então impacta sim o preço do seu imóvel. Vamos imaginar o seguinte, você comprou um imóvel por 1 milhão. 3 anos depois a economia bombou e tal, teu imóvel vale 2 milhões. Mesmo que você não venda, na sua cabeça você ficou tão rico que você passa a consumir mais. Você troca de carro, você já compra uma comidinha melhor, você vai dar um upgrade em algumas coisas. Você não vendeu o apartamento, mas você vai girar mais a economia por pensar que está mais rico. Esse efeito riqueza, ele é importante. Então, quando os imóveis estão em queda, opa, você segura um pouco a onda de outras coisas. Fez sentido? Ah, Charla, não concordo com nada que você falou. Coloca nos comentários. Coloca, não concordo, não acho isso dos imóveis, não acho isso. Mas eu acredito muito no comportamento das pessoas em relação à economia. É até um diferencial do meu canal. Poucos economistas ou influenciadores vão para a rua, fazem compras, viajam para entender o que está acontecendo no mundo. E eles não têm essa percepção. Você se afasta muito. Falando agora de Estados Unidos, a inflação produtor subiu 0,5%. Olha só, em todos os locais a inflação está subindo. A demanda por crédito imobiliário subiu um pouquinho com a queda nas taxas de hipoteca, mas caiu muito pouco. A produção industrial caiu também. Não estamos num momento tão bom assim. E o Trump agradeceu ao Irã pela reabertura do Estreito de Hormuz, falando que a passagem está totalmente aberta. Não acho que seja assim. O Irã tem feito novas ameaças. Me parece um acordo ainda muito problemático, com muitas dúvidas, mas o Trump anunciou um cessar-fogo também entre Israel e Hezbollah, e com isso, na sexta-feira, só alegrias, os mercados subiram, foi uma semana impressionante, com todas as bolsas bombando, inclusive a bolsa americana. O mercado gostou demais dessa história toda. Então, em geral, foi uma semana muito positiva para os mercados, com uma sinalização que o Estreito abriu, que está tudo bem. Não é bem assim, e eu acho que a gente fica num modo alerta, mas ainda comemorando como investidor. Agora a gente vai para o nosso momento futebol. Produção roda a nossa inteligência artificial que faz o sorteio, aquele esqueminha que a gente gosta do sorteio aleatório. Qual foi a notícia? Opa! Flamengo goleia Independente Medellín por 4-1 na Libertadores. Porra, produção. O que a gente combinou, cara? Tá difícil achar mão de obra hoje em dia, né? Quem foi que botou isso? Produção. Porra, a gente não combinou que teria o robô lá, com inteligência artificial, o sorteio aleatório, mas dentro daquela linha, cara. Como é que vocês me colocam uma notícia desse tipo daqui do Flamengo, sabe? Entendeu? Era aleatório, mas e aí, cara? Mas tudo bem, dei a notícia aqui, já que tá na minha pauta, né? Depois a gente faz uma reunião, alguma coisa, tem essa notícia daqui. Mas também se o Flamengo avançar, fica no cheirinho. Vamos ver, eu vou acompanhar isso aqui de perto. E tem um ponto também, né? Do que adianta estar na Libertadores e tal, se o mundo já está quase descobrindo a história dos extraterrestres, o Flamengo não tem estádio. Então, produção, me faça uma imagem aí que mostre a história dos extraterrestres, do Flamengo e tal, porque do que adianta estar participando de campeonato de tudo aí, um clube que não tem estádio. Depois a gente vai fazer uma reunião para entender como esse robô sorteou uma vitória do Flamengo. Os parâmetros dessa IA não devem estar muito corretos. Você vê que a IA é boa hoje em dia, mas você tem que saber o que perguntar, senão pode vir uma merda dessa aqui. Mas tudo bem, dei a notícia. Tava na pauta, eu dei a notícia. Por último, falar do Brasil, antes de falar sobre a carteira do canal. Infelizmente, uma notícia triste do esporte. Morreu o Oscar Schmidt, maior ídolo do basquete brasileiro, novo, 68 anos, muito novo, extremamente, estava doente, um cara incrível, ídolo do esporte. Eu acho que a gente pode comparar ele com Senna, com Pelé, ídolos que já se foram. Não sei se tem mais algum, vocês me coloquem aí nos comentários, eu posso não estar lembrando, mas um cara bacana, sempre legal, alto astral, do bem. É aquela pessoa que estava sempre falando do bem, então eu vi ele jogar. Talvez tenha gente muito nova aí que não viu e, infelizmente, é uma perda importante a gente falar aqui. Sobre a parte econômica, a parte de serviço do Brasil cresceu em fevereiro pelo segundo mês, mas veio abaixo do esperado. Vendas avançaram, mas também abaixo do esperado. A atividade econômica cresceu 0,6, ficou um pouquinho acima do esperado. E a questão é a percepção do brasileiro. 50% dos brasileiros dizem que a economia piorou. É óbvio que está pesando até na popularidade
do Lula. O pessoal tá com uma impressão de que as coisas pioraram muito. Se a gente pegar em dezembro, esse número era de 38, subiu de 38 para 50. Eu também acho que piorou muito. Óbvio que o preço dos alimentos tem pesado. O pessoal tá com essa sensação de que tudo subiu e quem faz compras sabe que tudo subiu. Quem vai no supermercado, tá tudo caro pra cacete, o café tá caro, cebola tá cara, salada tá cara, carne tá cara, tá tudo caro pra caramba. Fica também uma certa percepção de culpa do Lula. Não interessa se a culpa dele ou não. Ele prometeu cerveja e picanha. E o pessoal acha que ele tá entregando 2 ovos e uma salsicha. Então fica um ressentimento do povo com o presidente. Não interessa o que é culpa dele e o que não é. Eu acho que tem parte culpa dele, muita culpa, e tem parte que não é culpa dele, da guerra, da inflação e tal. Mas parte da inflação é culpa dele. Mas isso, fica uma percepção que é culpa dele, e é óbvio, porra, o poder de compra tá menor, tem uma porrada de problema, o alimento pesa demais no bolso, ó. Do tomate à carne, alta concentrada de itens do dia a dia intensifica a percepção. O pobre vai lá, porra, quer comprar um tomate? O tomate tá caro, a cebola tá cara, o alho tá caro. Se vier um vampiro, vai entrar dentro de casa, porque não dá pra fazer aquele cordão de alho. Fazer um cordão de alho é um salário mínimo. É melhor correr o risco do vampiro. Tá foda, tá tudo muito caro. É difícil isso daqui. É óbvio que a pessoa que faz compras toda semana, todo mês, ela fica preocupada. O PIB vai crescer por causa da alta do petróleo. O Brasil talvez volte ali pro ranking da 10ª maior economia do mundo. Esse é um negócio bacana como conceito, mas a economia real não está muito legal. A guerra está fazendo os países olharem para o petróleo brasileiro, na verdade, para o petróleo dessa região aqui. Muitos países podem se beneficiar, Guiana, Brasil, México. Cara, o Brasil tem um potencial enorme e tem que tirar o petróleo lá de cima. Eu venho falando com vocês há anos aqui dessa questão do petróleo lá de cima. Então, acho que falei rapidinho, estamos com 3 minutos e meio, falei das notícias, tudo que importa, muito foco na inflação. Com essa inflação alta, o juro deve ficar elevado mais tempo. Juro elevado mais tempo é oportunidade de nós comprarmos mais ativo, principalmente comprarmos renda fixa também. Então, com isso, vamos falar aqui da carteira do canal, começando por uma venda, tá? Eu fiz uma venda no último vídeo, acho que eu já tinha feito uma outra venda. Agora, depois de um ano confuso, de viagem pra cacete e tal, eu tô reorganizando a minha carteira e estou tirando o que pode ou não ser um rolo. O que é rolo? Essa carteira é uma carteira para ser mais segura. Eu posso investir 10% em tiro, porrada e bomba. Vocês lembram disso? Só que dentro dos FIIs e ações mais seguras, eu não quero confusão. Então eu não quero um ativo que pode mudar, pode comprar, pode vender, pode ter um problema, pode, muda a gestora, muda isso, compra ativo, vende ativo. Eu não quero confusão. Aqui eu quero segurança. Então, por isso, eu estou vendendo, na verdade, vendi um fundo imobiliário XPIN11, vendi a totalidade, não era um valor tão representativo assim, 40 e poucos mil reais, mas eu vendia porque o fundo está num processo de reestruturação, existe um possível risco, na minha opinião, de um conflito de interesse, uma série de coisas, eu até pedi para os meus consultores e analistas fazerem um relatório para mim, me explicarem aqui, me defenderem que realmente eu não estava totalmente errado de não gostar dessa história toda, alguns motivos, algumas mudanças, e compra ativo e vende, e faz assembleia. Cara, eu compro fundo imobiliário de tijolo para não me incomodar. Se eu for me incomodar, se eu quero me incomodar, eu compro altcoin, eu compro ação em recuperação judicial, eu compro fundo imobiliário de papel. Fundo imobiliário de tijolo, para mim, é o seguinte, são esses imóveis aqui, eu recebo esses aluguéis e pronto. Quando o fundo quiser mudar, aumentar e tal, pega dinheiro, faz uma subscrição, faz um aumento, alguma coisa, compra novos imóveis e gira essa roda. Agora, um fundo absorve o outro, aí um compra, aí tem uma troca, aí eu tenho que estudar. Caralho, eu não quero estudar. Eu tenho fundo imobiliário para receber os meus aluguéis de loja de shopping, de galpão, de supermercado. Se eu tiver que ficar pesquisando muito, analisando muito, eu vou para outro tipo de ativo. Então não sei se deu para vocês entenderem, mas daqui para frente, cada vez mais eu vou evitar fundos, ações, cara, em que as pessoas estão fazendo movimentações que você tem que ter um dia inteiro para entender o que a pessoa está fazendo. Eu não gosto disso e por isso eu efetuei a venda. Nada contra, não é uma recomendação. Quem gosta, fique, é bacana e tal, mas eu não quero esse tipo de ativo na minha carteira. Estarei fazendo uma limpa e vou sempre me preocupar com isso daqui para frente. Em relação a compras, tivemos 2 compras, sendo uma nova. Então eu fiz um aporte num fundo imobiliário que eu já tinha, que eu coloquei ele na carteira
no último vídeo e incluiu uma renda fixa nova. Eu queria começar falando sobre essa renda fixa. É mais um título do Tesouro. Finalmente eu comprei o título Renda Mais 2065, pagando IPCA mais 6,78. É um prazo extremamente longo e eu vou explicar daqui a pouco para vocês o motivo de eu pegar esse prazo. Eu estou pensando em me aposentar lá por essa data. Ainda é uma taxa muito boa mesmo. Tudo próximo de 7 ainda é uma taxa muito boa. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês o porquê que eu peguei esse título e não 2045, 2050, 2055. Tem um motivo técnico para eu ter pego esse e para talvez eu pegar de outras datas depois. A gente já volta nisso. O outro aporte que eu fiz foi no TRXF11, que é um fundo imobiliário que entrou da última vez aqui na carteira. Eu comprei um pouquinho, agora eu comprei mais um pouquinho. É um fundo imobiliário do segmento de renda urbana, muita gente considera ele até híbrido. São mais de 100 imóveis, uma vacância muito pequena, ainda está abaixo do seu preço justo, tem pago um bom dividendo, lembrando que não é uma recomendação. Iniciou um centro logístico para Shopee em Londrina, então é um fundo dinâmico que vem ampliando quase 6 bilhões de reais em valor de mercado. É isso aqui que eu quero. Fundo grande, vai ampliando, vai diminuindo o risco dos pagadores, ainda tem um risco elevado. Coloca na tela aí, produção. Olha só, quando a gente pega a receita de aluguel por inquilino, o Açaí e o Grupo Mateus ainda são representativos. Lembrando que varejo é extremamente perigoso. Então, alô, turma do fundo aqui, consigam outros locatários para reduzir o risco. Mesmo assim, ainda me parece um ativo muito interessante, que é fácil de entender. Tem lojas, pagam aluguéis, eu recebo os aluguéis, fica rolo ativo para cá, vende, compra e faz, eu tenho que calcular quanto vai ser subscrição, muda a data, coloca o preço médio. Cara, pelo amor de Deus, olha, se o mercado de fundos imobiliários começar a fazer isso é um recado para os gestores aí, de todo mundo, XP, Quineia, todos os locais. Se os caras começarem a comprar, vender coisa, fazer confusão, o investidor vai fugir para outros ativos, inclusive ativos no exterior, tá? Fiquem ligados nisso daqui. Então, a princípio, eu gostei desse fundo, estou ampliando. Ele tem ativos tanto em São Paulo quanto em outros estados do Brasil. O prazo é longo do vencimento dos contratos, pagou mais de 1% no último mês e 12,87% nos últimos 12 meses. Então é um fundo que já tinha entrado, eu já falei dele, vou deixar um relatório aqui em algum lugar. Se você quiser baixar um relatório sobre esse fundo, você pode baixar um relatório sobre esse fundo aqui. É bacana você baixar porque diz o preço de compra, de venda, tudo detalhado. A gente fez um relatório gratuito, tá? Os analistas daqui fizeram um relatório. Então, eu vendi um fundo imobiliário e aportei no Tesouro Renda Mais e aportei em outro fundo imobiliário. Eu sempre gosto de pegar um fundo imobiliário ou uma ação para ficar ganhando dividendo e pego um tesouro para ganhar na marcação a mercado lá na frente. Eu não quero abrir mão de nenhuma dessas duas pontas, tá? Isso é extremamente importante para mim. Ah, eu não sei o que é melhor para mim, eu acho tudo isso confuso. Se você tem mais de 300 mil, você pode vir aqui para nossa consultoria. Ao longo do vídeo eu vou pedir para a produção colocar aqui um QR Code. Se você tem mais de 300 mil, você se inscreve, a gente entra em contato para te explicar de graça como é que funciona tudo aqui da nossa consultoria. O dinheiro fica com você e tal. A gente só vai te dar uma consultoria de investimentos, tá? Atualizando agora como tá a nossa rentabilidade, começando pelo pior, os fundos imobiliários. Eles sofreram muito nos últimos anos, que a Selic tá cara. Mesmo assim, eu tenho 4 fundos imobiliários com a rentabilidade boa, o restante está no negativo, mas muitos desses fundos estão me pagando 10, 12 ou até mais por cento de dividendos ao ano, cara. Isso é muita coisa. Em relação a Fiagro, eu tô com um positivo e um negativo, mas igualmente os dois me pagam bons dividendos todos os meses. Para que vocês tenham uma ideia, ó, eu montei uma tabela aqui lá na plataforma do Clube FI. Olha o dividendo nos últimos 12 meses dos meus fundos imobiliários. 13,26, 14,09, 12,27, 13,82, 14,34. Então, de repente, eu tenho um fundo ali, imobiliário, tá negativo 6% a cota. Mas nos últimos 2 anos e meio, ele me deu 35% de dividendo. E assim que a Selic cair, a cota vai disparar. Então, você tem que tomar cuidado. Tem fundo aqui que já me pagou 40%, 50%, 60% de dividendos, fora a alta que ele já teve em alguns casos. Então, por mais que alguns fundos estejam no negativo, eles são uma máquina de me gerar dinheiro. Vocês vão ver o valor que eu já ganhei aqui de dividendos. Então, eu sempre presto atenção nisso. A carteira
continua diversificada, então eu tenho 25% de fundos de shopping, 20% de papel, que é um segmento mais perigoso, 10% de FOF, 15% de um fundo de hotel, do segmento logístico são 8% de um, 7,88% de um industrial. Cara, tá tudo diversificado. Ah, deu um problema no segmento de shopping. Porra, não vou ficar desesperado. Ah, deu um problema no segmento de hotel. Eu não vou ficar desesperado. Tá tudo pulverizado. Mas eu não quero rolo na minha carteira. Isso é uma decisão que eu tomei e cada vez mais eu vou controlar isso. Eu não quero ficar tomando susto. Essa carteira é para virar uma máquina de dinheiro de dividendos e vocês vão ver o quanto ela já me deu. Em relação às ações, todas no positivo. Eu vou repetir, deem uma olhada. Todas as ações da carteira no positivo, sendo que eu tenho ação com 100% de rentabilidade, 99% de rentabilidade, 78%, 53% fora os dividendos. Fora os dividendos. Aí eu fico pensando, imagina quem não estava acompanhando a carteira do canal. Todas as ações fora o dividendo que essas ações já me pagaram. É muito dinheiro, cara. Paciência. Eu passei acho que o primeiro ano tomando pancada na carteira. Vocês têm que ter paciência. Monta uma carteira, vai recebendo dividendo, vai recomprando quando o momento tá ruim. Cara, daqui a pouco a tua carteira tá muito bem. Então, parabéns aí para quem acompanha a carteira do canal e tá recebendo bastante dividendos. Em relação a ETFs, não tenho que reclamar. Eu tenho 2 ETFs. Um tá com 75% de alta, o outro 17% de alta, cara. Porra, estão vendo aqui? Mas quanto tempo a gente demorou para ter essa alegria? E quem não foi paciente? Não quis o small, não quis o IVV, não quis entrar em fundos imobiliários, não quis pegar algumas ações que estavam dando uma dor de barriga, agora estão pagando pra cacete. Olha a importância da paciência, galera. Em relação ao desempenho, esse ano o Ibovespa subiu muito. Óbvio que a minha carteira não acompanhou, então agora eu tô levando um pau do Ibovespa este ano. Mesmo assim, quando a gente pega desde o início lá da carteira, eu tô quase ali empatado com o Ibovespa, sendo que, como eu tô aportando muito no Tesouro e o Ibovespa já subiu muito, presta atenção. A hora que o juro começar a cair, o Ibovespa não vai subir tanto quanto a marcação a mercado que eu vou receber. Então vamos lá. De um lado, eu tenho uma máquina de dividendos me gerando centenas de milhares de reais em dividendos, e do outro eu tô aportando no Tesouro, onde eu vou ganhar muito dinheiro na marcação a mercado. Então o fato da minha carteira tá um pouquinho melhor que o Ibovespa. Se a gente colocar cripto, eu tô dando um pau absurdo no Ibovespa, mas tô deixando o cripto no final. Eu tô ganhando mais do que o Ibovespa. Na hora que o Tesouro der uma marcação, cara, vocês vão ver o que vai acontecer com a carteira. Eu vou até pegar esse trecho para depois falar. Eu avisei exatamente o que iria acontecer. Isso deve ser, se tudo correr bem, o juro continuar caindo, isso deve acontecer daqui a um ano e meio mais ou menos. Então eu vou ganhando dinheiro, minha carteira vai subindo, mas de repente ela vai dar uma porrada absurda e deixar todos os outros indicadores para trás. CDI, Ibovespa, tudo isso daí. Se colocar cripto agora, eu já tô dando um pau, mas eu não quero colocar cripto ainda, misturar na carteira mesmo tendo começado junto com essa daqui. Quando a gente olha no longo prazo, eu fiquei 18 meses no negativo e 43 meses no positivo. Realmente, esses últimos anos acabaram sendo bons anos. Em 12 meses, olha o que eu falei sobre dividendos, eu recebi quase 120 mil reais em dividendos. Então, olhe bem, no último um ano, eu recebi 120 mil reais em dividendos. Quem acompanha aqui a carteira desde o início, eu falei para vocês, minha meta é investir 1 milhão, um pouco mais, um pouco menos, mas principalmente virar uma máquina de dividendos. E realmente eu já estou recebendo aí 7, 8, 9, 10, 12 mil todos os meses de dividendos. Significa que se eu não quiser investir, não vou fazer aporte esse mês. Vou usar só o dinheiro do dividendo. Já tá bom. A minha aposentadoria já tá garantida. Agora, se eu tivesse investido em ações, em risco, em não sei o quê, só um ativo, você fica naquele sobe e desce. Imagina, você investe 1 milhão, aí daqui a pouco tem 700, depois 1.200, depois 800, depois 1.300, depois 600, depois 900, depois 1.200. Eu não gosto disso. A minha carteira não para de subir o valor dos ativos e mais o valor que eu recebo em dividendos. Foram 415 mil reais recebidos, cara. Vocês têm acompanhado a minha carteira, 415 mil, sendo um efeito bola de neve. No primeiro ano eu recebi 1.000 e pouco, depois 5 mil, depois 7 mil, depois 8 mil, agora já passou de 9 mil. Todos os anos está aumentando bem e eu já nem faço mais aqueles aportes tão grandes. A própria carteira, ela vai me dando dividendo, eu vou reinvestindo, me dando dividendo, eu vou reinvestindo, me dando dividendo, eu vou reinvestindo. O pior, tá? Eu já vou avisando vocês, poxa, não quero montar uma carteira assim, vou falar com a tua consultoria, vou não sei o quê. O pior
o primeiro ano até o terceiro ano, principalmente se for um momento ruim da economia. Depois, cara, que você começa a receber dividendo, reinvestir, começa a receber, reinvestir, porra, isso vira uma bola de neve, fica muito mais fácil de lidar com os investimentos. Já em relação à carteira de cripto, lá em dezembro eu peguei um print aqui de um dos vídeos, eu tava com 332 mil. Só que de lá para cá caiu, subiu, mas principalmente caiu. Olha a derrocada, galera. Foi para 248 mil reais e eu não estou preocupado. Então coloca de novo aí, produção. Ó, dia 20 de dezembro eu tinha 332 mil e caiu para 248 mil. Sendo que acho que foi no último vídeo eu fiz um aporte, acabei tirando aqui o que eu tinha de stablecoin, comprei Bitcoin. Mas eu não tenho pressa, não tem problema, sou paciente. Eu investi 17 mil, no ápice acho que chegou a 499, agora está 248 e não tem problema. Se eu misturasse a rentabilidade de cripto com a minha carteira total, melhoraria muito a minha rentabilidade. Mas eu não achei ainda um consolidador confiável. Estou procurando. Eu gostaria de enxergar melhor a minha carteira, enxergar os dividendos, enxergar como é que foi a evolução, fazer algumas análises. Não achei ainda, mas tenho conversado com muita gente procurando, que eu acho que vocês também gostariam, né? Enxergar tudo num lugar, com análises melhores e tal. Talvez eu tenha novidade nos próximos meses. Mas é isso. Acho que deu para mostrar aqui bastante coisa. Eu voltando a fazer os vídeos todos os meses, eu fico com menos informações para passar, eu vou falar mais tranquilo. Então, basicamente, eu vendi um fundo imobiliário, não quero rolo, não quero compra aqui, vende ali, muda a gestora, muda isso, tira um ativo, coloca outro ativo. Não espero isso dos fundos imobiliários, eu vendi e eu comprei 2 ativos. Um fundo que eu só aumentei minha posição e um tesouro novo. Por que que foi um tesouro novo? Acabei não explicando. Olha na tela aqui minha posição do tesouro. Ela tá bem positiva, tá? Ela tá bem legal, só que eu já tenho 2029, 2035, 2045 e 2050, principalmente 45 e 50. Então, ao invés de ter muito 65, muito 29, muito não sei o quê, como é uma carteira para aposentadoria, mesmo eu querendo marcação a mercado, o pior pode acontecer. Então eu prefiro pegar algo escalonado, fazer uma escadinha. Se eu tenho muito 45, muito 2050, agora eu botei 65. Se tudo der certo eu ganhar na marcação a mercado, eu vou dar uma porrada. Se tudo der errado, bate na madeira, eu vou pegando nos prazos certinhos. Isso é extremamente importante. Tem gente que aposta, eu não vou apostar, eu já vi muita coisa nos meus 30 anos de investimento, então é importante frisar isso. Depois eu posso gravar um vídeo só sobre o tesouro, o que vale a pena, o que não vale, quais os prazos, qual é o melhor tesouro para você, mas um vencimento só. Cara, depois a gente pode gravar um vídeo só sobre isso, nem longo, nem curto. Cara, acho que a gente não precisa 880, a gente pode escolher várias coisas e se preparar para vários cenários. Acho que eu consegui explicar. Antes de ir embora, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo o sininho, muita gente foi desinscrita, e me diga aqui nos comentários. E aí, bichão, mesmo com toda essa alta, sua carteira está no positivo ou, infelizmente, a sua carteira está no negativo? Calma que eu vou te ajudar, me diga nos comentários aí se gostou, curte o vídeo, curte o canal, ativa o sininho da próxima.